O momento que nós tanto temíamos, mas que sabíamos que viria a acontecer invariavelmente nesse governo, aconteceu. Você vai se assustar com o que eu vou te mostrar aqui agora. Senta na sua cadeira para assistir isto aqui que é imperdível. Nós estamos nos últimos momentos. Câmara derrota governo Lula e aprova projeto para barrar aumento do IOF. É isso mesmo. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto que susta os efeitos dos decretos editados pelo governo em maio e junho para aumentar os impostos sobre operações financeiras. Foram 383 votos a favor e 98 contrários à proposta. O projeto de decreto legislativo foi aprovado na forma como sugeriu o relator Coronel Crisóstomo e segue agora para o Senado. Antes da votação do texto, os deputados rejeitaram requerimentos para que a matéria fosse retirada da pauta e que a votação dele fosse adiada. O momento que nós tanto temíamos, mas que sabíamos que viria a acontecer invariavelmente nesse governo, aconteceu. Sim, está aí. O governo está desesperadamente tentando esconder o colapso econômico, né? O caixa caiu, o dinheiro acabou, o governo quebrou. E no início eles falavam que não teriam dinheiro para pagar as contas básicas em 2027. Um tempo depois já passou para 2026. Agora já está acontecendo. O que eu vou mostrar para vocês são pontos cruciais do governo, da nossa sociedade, serviços que são imprescindíveis e que já não estão recebendo dinheiro, estão prestes a parar. Você vai se assustar com o que eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro é esse aqui, ó. SAMU pode entrar em colapso por falta de repasse adequado do governo federal, alerta consórcio. O que é o SAMU, gente? Quando há um acidente, a pessoa precisa de uma emergência, ser levada ao hospital, uma pessoa caiu de uma árvore, teve um acidente de carro, você liga para SAMU, que é o serviço público de ambulâncias, né, de atendimento emergencial. Não está recebendo verba. A SAMUs do Brasil não está recebendo dinheiro público, não está conseguindo colocar gasolina, não está pagando sua folha de pagamento. Segundo o SISU, valores são insuficientes, o que podem comprometer a compra de insumos e equipamentos para os atendimentos. E aqui a reportagem que fala isso, olha só. O motivo é a falta de repasses por parte do governo federal. Possível colapso nos serviços do SAMU. O motivo é a falta de repasses por parte do governo federal. Eduardo Marinho está acompanhando este problema, compartilha com a gente ao vivo. O que exatamente está acontecendo, Eduardo? Boa tarde. Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o SISU, né, que é o consórcio intermunicipal que administra, então, o SAMU aqui no sul de Minas, né? Segundo a direção, não só o consórcio daqui, mas o de outros, né, pelo estado, espalhados pelo estado, estão enfrentando essa situação, né, esse risco de colapso aqui. O colapso da SAMU. Esse é só um. Agora vamos para o próximo, que eu te garanto que esse aqui vai assustar muita gente. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Polícia Federal. Com contingenciamento, Polícia Federal ameaça parar operações. Policiais federais falam em calote e reclamam de demora das diárias. A Polícia Federal agora está ameaçando parar as suas operações. Infelizmente eu acho que as velhinhas e pessoas inocentes não vão ser presas mais por suas palavras. Mas de qualquer forma, é a Polícia Federal que está ameaçando que vai ter que parar suas operações. Ameaça. Gente, isso porque o dinheiro não está sendo repassado. E por que o dinheiro não está sendo repassado? Porque eles não têm. O pouco dinheiro que o governo tem, ele está usando, entregando para o Sidônio para fazer campanha, né, comprando a imprensa, a Globo e vários veículos de divulgação para tentar melhorar a rejeição do Lula. Aí eu vou mostrar o próximo para vocês. A ANP suspende monitoramento de qualidade dos combustíveis por falta de verba. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo. É a agência que fiscaliza como é que está o petróleo no Brasil inteiro, que autoriza novos lugares de extração. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. A ANP é responsável por regulamentar e fiscalizar os setores de petróleo, gás e biocombustível,
da produção e importação aos postos de gasolina, ela é que realiza os leilões de área para exploração e produção de petróleo no país e monitora a qualidade dos combustíveis. Está suspensa a ANP, tá? Suspende, ela não está trabalhando mais. E vamos para a última. Governo Lula não garante dinheiro para comprar livros didáticos previstos para 2025. Os livros das escolas públicas que os filhos precisam para estudar, o governo já não tem mais o dinheiro para comprar os livros. Lembra que o Lula falava menos armas e mais livros? Pois é, agora não tem armas e não tem livros também. Então ele pode fazer o que ele quiser. Nós estamos falando monitoramento e fiscalização dos combustíveis, SAMU, Polícia Federal e livros. O governo quebrou, e quebrou muito antes. Primeiro falava-se em 2027, passou para 2026, ele já está quebrado agora. Nós já estamos vendo agora uma situação onde o governo já não tem mais dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança. Parabéns a todos os envolvidos que fizeram L. Realmente vocês são pessoas brilhantes, né? Vocês conseguiram destruir a esquerda. A gente tem que agradecer. Se não fossem essas pessoas que votassem 13 nas últimas eleições, nós não teríamos essa oportunidade única de mostrar finalmente o que é a esquerda, o que o Lula faz com o país no governo e o que o PT é. Eu tenho certeza que depois desse governo, a esquerda acabou. Não tem a menor condição dessa esquerda voltar ao poder. É muito triste, mas eu sinto como se nós estivéssemos agora aproveitando os últimos dias, os últimos momentos de liberdade de expressão no nosso país, principalmente na principal praça pública que se tornou as redes sociais. Não é novidade para ninguém que o STF não quer de jeito nenhum que você possa dar a sua opinião, que você possa expressar os seus valores, defender os seus princípios, para que o mundo volte a ser uma democracia. Afinal de contas, a sua opinião é o que tornou a democracia, é o maior risco para essa democracia. Então, hoje eles voltaram àquela absurda votação para derrubar o artigo 19, considerá-lo inconstitucional e dar poder, ou intimidar as redes sociais a censurar o debate político. Já está com 7 votos a 1, né? Eles já formaram a maioria. Hoje, no início do dia, quem deu o voto dele foi o Fachin. E para surpresa de todos nós, eu acho que a pressão popular e até mesmo os últimos editoriais e opiniões da imprensa fez com que o Fachin votasse favorável ao artigo 19, ou seja, contra a censura. Fachin não segue maioria e vota a favor da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Não era esperado, vou ser bem sincero para você. O placar que nós esperávamos fosse de 9-2. Os votos contrários seriam apenas do Cássio e do André Mendonça. Mas o Fachin, ele não só não votou a favor, ou seja, votou contra o que a maioria do STF quer, como ele fez um discurso que, na minha opinião, foi, assim, arrebatador. Na cara dos censores, ele avisa claramente as consequências desta interpretação e de se derrubar o artigo 19. E vamos escutar esse voto agora. Julgamento, pelo menos, segundo penso. Primeiro, que isso... Eu esqueço que agora, quando eu toco um vídeo no meu computador, essa porcaria vai com delay. Essa desgrama vai com delay, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o que da Bárbara colocou. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar do Twitter. Tem que ver o que está acontecendo com esse delay meu aqui. Mas vamos lá, ó. Voltar do início. Mas há alguns riscos que precisam ser ponderados nessa altura do julgamento, pelo menos segundo penso. Primeiro, que isso pode trazer alguns problemas para a pluralidade democrática na rede, ou da rede. E, portanto, não deixo de subscrever todas as críticas dirigidas em relação a um certo adelgaçamento dessa pluralidade democrática nas redes. Porém, mesmo com essa diminuição do espaço da pluralidade, poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral,
que é o controle dos discursos dos usuários. É que ele está jogando na cara dos seus colegas que agora o STF vai controlar o discurso, ou seja, fim da liberdade de expressão, e só vai poder ser falado o que o STF permitir. Ele está jogando na cara dos censores, do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Barroso, Zanin. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. O absurdo é que essa afirmação teve que ser proferida dentro da instituição que deveria resguardar a democracia. Olha o buraco que nós chegamos. Um ministro do STF tem que lembrar os seus colegas que censurar as pessoas não faz parte da democracia. Do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Portanto, sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males. É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Nesse momento, ele está afirmando que o que o STF está fazendo não existe, não é possível em uma democracia. Neste momento, ele está afirmando que a medida que o STF quer tomar, usando a bandeira de supostamente acabar com o ódio, racismo e todas essas merdas que eles falam, não existe em uma democracia. Não existe. É como se o STF determinasse acabar com o discurso de ódio. Vou dar um exemplo. Dando um tiro na testa de quem pratica discurso de ódio. Só que dar um tiro na testa de alguém não faz parte de uma democracia. Então ele está usando uma ferramenta autoritária para proteger a democracia. Se isso acontece, então a democracia não existe, por lógica e consequência. Então o voto do Fachin foi realmente um murro na boca do estômago dos ministros censores, que querem que o Brasil volte a como era antes, sem polarização, porque todos acreditavam na mesma fonte e quem era questionado não tinha canal para verbalizar as suas questões ou a sua crítica. Então, o Brasil era um país maravilhoso, com arco-íris e pombinhos brancos cruzando o céu. Então, assim, volto a dizer, a sensação é nós estamos nos últimos momentos da liberdade de expressão no Brasil. Tudo isso para se defender uma democracia relativa. Senta na sua cadeira para assistir isto aqui que é imperdível. O UOL, que é o portal mais esquerdista do Brasil, chamou Moraes de... Rufem os tambores, de... ditador. Ditador. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar um comentarista do UOL, o jurista Walter Majorovic, que é ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, descendo o sarrafo no ministro Alexandre de Moraes como nunca antes e fazendo algo inédito, que nem eu, nem você jamais esperávamos assistir na nossa vida. Ver Moraes sendo chamado de ditador em pleno UOL. Mas não é só isso não. O Majorovic, ele vai chamar Moraes e vai chamar o que o Moraes faz de tantos nomes que você vai se surpreender aí. Então, deixa eu te dar um contexto rápido antes da gente ir pro vídeo. A jornalista Fabiola Sindral, ela perguntou pro Walter Majorovic a opinião dele sobre o Moraes ter proibido a gravação da acariação entre Mauro Cid e Braga Neto, que aconteceu ontem, quando todos os atos de um processo eles têm que ser públicos como regra, mas aí o Moraes proibiu a transmissão, proibiu a publicidade, que fosse gravado, transmitido. E aí, dá uma olhadinha aqui, confere comigo a resposta dele. Como é que você analisa essa decisão do Alexandre de Moraes? Foi um erro na sua análise ou não? Ele tem uma razão de proibir filmagens e a gravação da acariação?
Eu acho e definiria com 3 palavras. Primeira, censura. Segunda, ilegalidade. Terceira, incoerência. Por que tudo isso? Veja, a instrução do processo, quer dizer, a coleta de provas, as auditivas, as ouvidas, já estavam encerradas. Então vem a fase processual de diligências. Foram requeridas diligências. Uma delas, a acariação. Então foi requerida a acariação e foi deferida. O que é a acariação? É uma atividade complementar. Então a instrução que estava encerrada se reabre. Por quê? Por causa de divergências. Divergências entre réus CID, réu General Braga Neto, réu na segunda acariação. Nós teremos réu, que é o ex-ministro da Justiça, e um general que fazia parte do governo, que é testemunha. Então, veja, essa instrução é reaberta em razão das divergências. Então, é uma continuação. Isso até diz a lei, com todas as letras, e diz a jurisprudência de forma pacífica, e vamos ao caso do general, ele não precisa mais ser advertido de que falso testemunho é crime. Porque é continuação, é uma atividade complementar. Então, de repente, o Moraes, que tudo era público, era aberto, corta. Corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto. Não é só secreto para as partes interessadas. Isso é absurdo, é censura, é ilegalidade e é, evidentemente, uma incoerência. Por que agora ele fecha? Porque as pessoas não têm mais direito a saber das divergências e como irão se comportar aqueles que são colocados em confronto. Gente, censura, ilegalidade e incoerência. Essas foram as 3 palavras que o Walter Maiorovitch usou para definir o que Moraes fez. Mas vem coisa melhor aí, espera aí. Mas guarda aí, censura, ilegalidade e incoerência. E aí, depois disso aqui que você viu, o Walter Maiorovitch, ele abriu a caixa de Pandora e ele não parou mais. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O processo é público. As pessoas precisam saber. Os fatos são de enorme gravidade. Golpe de Estado, abolição de Estado democrático, formação de organização criminosa, etc. Então, veja, Gente, é simplesmente um absurdo que a gente tenha que ficar o dia inteiro falando isso aqui, que o processo é público, que os atos do Estado devem ter transparência, que a sociedade é interessada em saber o que acontece lá dentro. E a situação fica ainda pior quando a gente lembra desse encontro aqui, ó. Lembra desse encontro aqui, ó? Em que o ministro Barroso falou para o Pedro Vaca, que veio para o Brasil a partir da OEA investigar a censura no Brasil, e aí o Barroso disse que lá no STF tudo é feito com a mais absoluta transparência, quando na verdade é o contrário. Agora olha o que o jurista Maiorovitch ele falou sobre o que explica as ações de Moraes. Dá uma olhadinha aqui porque isso aqui é surpreendente e é bom demais para ser verdade. Olha aí. Nós, brasileiros, mais interessados de todos, porque houve está se acusando de tentativa de golpe de Estado, de violação à Constituição, isso é importantíssimo. Não dá para explicar, a não ser aí, levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo. Absurdo. É ato de cabeça de ditador. Prestou atenção? Ato de cabeça de ditador. Gente, ato de cabeça de ditador. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso no UOL, gente. Não tem preço, isso aí é impagável. Não tem preço que pague isso. Eu fiquei vendo várias vezes, voltando, vendo. Vou deixar você ver mais uma vez aqui, só para você se divertir aqui comigo, ó. Só para você ficar extasiado aí comigo. Aí, ó. Presta atenção, que isso aí é impagável. De violação à Constituição, isso é importantíssimo. Não dá para explicar, a não ser aí, não dá para explicar. Levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo. Absurdo. É ato de cabeça de ditador. Ato de cabeça de ditador, impagável. E para finalizar, gente, agora bora ver o que o Maiorovitch fez ao enterrar o prego no caixão do Moraes. Confere aqui comigo, ó. O Alexandre de Moraes pegou um caminho, ou melhor, voltou aquele seu espírito, aquela sua formação de Ministério Público, não de procurador de justiça, o que procura justiça, não, aquele espírito de procurador, que não é o ideal para o nosso Ministério Público, e não é a regra, atenção, não é a regra, mas é o espírito de Torquemada, de se fechar, de se silenciar. Espírito de Torquemada, ditador espírito de Torquemada, olha lá. Olha, é surpreendente, Fabiola, surpreendente. Surpreendente acontecer tudo isso numa Suprema Corte Suprema. Depois vão reclamar do juiz que soltou o sujeito, ele disse que foi eu, sujeito do 8 de janeiro do relógio, né? Professor Aí o cara solta o cara do 8 de janeiro do relógio, e o cara que solta o cara do 8 de janeiro, o juiz que solta, passa a ser investigado em inquérito. E aí o Moraes faz, nas palavras do Walter Maiorovitch, censura, incoerência, ilegalidade, absurdo, coisa de ditador e espírito de Torquemada. Foi tudo isso que você ouviu nesse vídeo.
E aí, é claro, a Fabiola aí, ela tem que ter ficado muda depois dessa, gente, sem palavras, mas a gente entende, né? Não é mesmo todo dia que se falam tantas verdades assim lá na redação do UOL. E agora eu quero ver a sua opinião. Me conta nos comentários o que você achou desse verdadeiro massacre. E eu deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.